Olá, amadinhos, bom dia! Vamos aqui continuar o nosso desafio de ler Provérbios, um capítulo por dia. Hoje nós estamos no nosso segundo dia desse nosso propósito. E como nós começamos um pouquinho atrasado, hoje vamos ler 2 capítulos. Mas eu vou dividir esse vídeo em 2, tá bom? Vamos ler agora o capítulo 2 e mais tarde a gente lê juntos o capítulo 3, tá bom? Então vamos dar continuidade, eu vou ler. Conforme eu falei ontem, eu vou ler aqui o capítulo todo e depois eu vou fazer alguns apontamentos. Para o vídeo não ficar muito extenso, eu não vou falar de todos os versículos, mas que você leia também aí na sua casa, que você chegue e compartilhe também aquilo que você tem aprendido, que possamos crescer juntos, tá bom? Então, Provérbios capítulo 2, e a versão da Bíblia que eu estou lendo é a NAA, tá bom? Nova Almeida Atualizada. Vamos lá, capítulo 2. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, se você der ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento, sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se buscar a sabedoria como a prata e a procurar como procuram tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Ele reserva a sabedoria, a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que andam com integridade, guardando as veredas da justiça e conservando o caminho dos seus santos. Então você entenderá a justiça, o juízo e a equidade, todas as boas veredas. Porque a sabedoria entrará no seu coração, e o conhecimento será agradável à sua alma. O discernimento o guardará, e o entendimento o protegerá. A sabedoria o livrará do caminho do mal, e do homem que diz coisas perversas, dos que abandonam as veredas da retidão, para andarem pelos caminhos das trevas, dos que têm prazer em fazer o mal e se alegram com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas e que se desviam em seus caminhos. A sabedoria também o livrará da mulher adúltera, da estranha que lisonjeia com palavras, que abandona o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Porque a casa dela se inclina para a morte e as suas veredas conduzem para o mundo dos mortos. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão e não encontrarão as veredas da vida. Tendo a sabedoria, você andará pelo caminho dos homens de bem e guardará as veredas dos justos. Porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Mas os perversos serão eliminados da terra e os infiéis serão dela arrancados. Somente até aí. Então, queridos, nós acabamos aqui de ler o capítulo 2 de Provérbios e eu vou aqui pontuar alguns versículos, chaves. Então, Provérbios, nós começamos a ver aqui no capítulo 2 que Salomão está se dirigindo ali como um pai que fala e orienta o seu filho. Então, em alguns momentos vocês vão ver o paralelo que ele faz, a mulher adúltera, a mulher perversa, falando como se fosse, de um pai para o seu filho. Então, obviamente, nós, mulheres, vamos estar compreendendo isso, colocando como se fossem homens ali, então para que ninguém venha ter uma perspectiva errada. E continuando aqui, ele começa a dizer: meu filho, se você aceitar as minhas palavras e as guardar no seu coração, os meus mandamentos. E ele começa a dar ênfase: se você gritar pelo entendimento, se você buscar. Então, Salomão ele está ensinando ali ao seu filho, de maneira figurada, ao filho, ele está incitando esse filho a buscar. Mas não a buscar de qualquer maneira, mas a buscar com insistência, a buscar de maneira zelosa mesmo, a realmente procurar. Não é como quem busca, que na verdade não está buscando nada, vou ler aqui um livro e nada mais. Não adianta só você ler, você precisa meditar, você precisa se aprofundar. Então ele está falando sobre isso. A sabedoria você não encontra como alguém que tropeça e acha um dinheiro na rua.
Isso daí raramente acontece. Mas a prata, ela não está em qualquer lugar, mas ela está escondida, ela está guardada. Então a sabedoria também está assim. Não está em qualquer lugar, você precisa procurar com diligência, você precisa procurar realmente de maneira insistente para que você possa encontrá-la. E quando você encontra ela, aqui ele termina o capítulo dizendo: se você fizer isso, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Quando você encontra a sabedoria, você realmente mantém a sua vida. Você mantém a sua vida e não de qualquer maneira, mas com os retos, com aqueles que herdarão a terra. Ele continua dizendo o seguinte, versículo 11: o discernimento o guardará e o entendimento o protegerá. Quando você adquire sabedoria, você está guardado, protegido. Ela é para você realmente como um escudo. Mas o tolo, ele infelizmente vai ter um final que não é proveitoso para si mesmo. Então ele começa a fazer sempre o paralelo entre aquele que faz boas escolhas e aqueles que vai fazer escolhas que não são tão acertadas, que no caso, biblicamente, é chamado de tolo. E fazendo uma pontuação aqui, versículo 7, né, vem falando aqui que... Eu vou retornar um pouquinho mais acima, né? Estou lendo aqui minha Bíblia, por isso que eu estou olhando para baixo. Então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Mais uma vez pontuando que conhecimento na palavra de Deus, inteligência, aquilo que Deus dá, ele vem aqui falando no versículo 7, é diferente do conhecimento que o mundo dá. Nós temos a forma de enxergar que uma pessoa sábia é alguém que adquiriu conhecimento, alguém que estudou, que conhece de filosofia, de arte, de tantos outros assuntos. Isso daí é uma pessoa que adquiriu conhecimento. Para nós, no mundo natural, alguém pode ser sábio, ser uma pessoa inteligente, ter sabedoria e não ser moralmente justa. No mundo que nós vivemos, isso é possível. Mas diante da palavra de Deus, não. Deus, ele atrela a sabedoria à justiça. Alguém que tem uma moralidade correta. Então, por isso ele vem chegando e dizendo, aqui no versículo 10 também, versículo 9, então você entenderá a justiça, o juízo e a equidade, todas as boas veredas. Aquele que verdadeiramente é sábio, ele está atrelado à sua moralidade ajustada segundo a palavra de Deus. E aí por isso que, aí sim eu retorno, versículo 7, ali ele vem falando, ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos e é escudo para os que andam com integridade. Então, a verdadeira sabedoria Deus vai reservar para quem é reto, para quem está andando de maneira correta. Então, não é para quem está... Para Deus não existe... Para Deus não existe a possibilidade de alguém ser sábio e adúltero. Não dá para ter sabedoria e roubar. Não dá para ser sábio e chegar e ser mentiroso. Isso para Deus não é sabedoria. Porque no final das contas, ele vem falando o que acontece com os insensatos. Os perversos serão eliminados da terra, os infiéis serão dela arrancados. Então, quando você está trilhando um caminho de perversidade, um caminho de tolice, esse caminho não vai te levar para um final proveitoso. Ele vai te levar para que você seja arrancado da terra, para que coisas ruins venham a acontecer, para que você seja julgado, de maneira que... julgado por Deus, de uma maneira que não vai trazer benefícios para a sua vida. Então é isso que o Provérbios está fazendo. Ele vem aqui fazendo esse paralelo. A sabedoria também o livrará da mulher adúltera que lisonjeia e da estranha que lisonjeia com palavras. Então, a mulher que engana, o homem que engana, quando você adquire sabedoria, você vai se desviar daquele que é adúltero, você não vai andar por esse caminho, você vai chegar e não vai ser levado por palavras tolas, palavras vazias, que aquelas pessoas vão tentar te seduzir, te enganar. E ainda continua, versículo 17, que abandona o amigo da sua mocidade e esquece da aliança do seu Deus. Então, aquele que quebra princípios mais do que a adúltera que está traindo o seu marido, o adúltero que está traindo a sua esposa, aquele que está fazendo sedução para uma pessoa, mais do que você ferir aquela pessoa, o que Deus está propondo aqui, dizendo, é que esquece a aliança com Deus.
Quando nós fazemos algo assim, não estamos apenas fazendo um mal para aquela pessoa a qual nós estamos ferindo, mas também estamos sendo alguém que está quebrando a sua aliança para com Deus. Então, obviamente, é impossível dessa forma você estar agradando a Deus. Então, que nós venhamos aqui buscar a sabedoria, a verdadeira sabedoria, que você busque. Não é algo que você tem que colocar em segundo plano na sua vida, mas você precisa colocar como primeiro plano. E aqui vem, falando mais uma vez, Provérbios, que a sabedoria também está atrelada ao temor do Senhor. Por isso que ele enfatiza no versículo 5. Então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Buscar sabedoria significa buscar ao Senhor, buscar o temor do Senhor. Que não é estar apavorado, amedrontado com Deus, mas sim você ter a sua submissão à palavra de Deus, à vontade de Deus. Porque se você o teme, você o reverencia, você o respeita, logo você vai dar atenção às suas palavras e à sua vontade, tá bom? Espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida. Depois compartilha aí qual foi o versículo que chamou a sua atenção, aquilo que você tem aprendido também, tá? Que Deus abençoe e mais tarde nós teremos o capítulo 3. Beijinhos!